resíduos. Nós produzimos muitos resíduos. E nós temos também o direito de manter o produto e reparar o produto, consertar, para não criar mais resíduos. Inclusive, na coluna de Rogel Martins Barbosa, advogado, especialista em direito ambiental, mestre e doutor na área, fundador da Escola de Resíduos, ele começa a coluna dele, chamada Um Dilema, dizendo o seguinte: direitos e deveres mantêm uma relação conflituosa entre si, ou seja, entre o direito que a gente tem e o dever que a gente tem. De modo que o que se põe como detentor de um direito, a gente tem, às vezes, um direito, não admite que seu direito não seja respeitado por quem incumbe o dever de cumprir. Ou seja, a gente tem que cobrar que as pessoas respeitem o nosso direito. O direito que a gente tem que exercer, mas tem que cobrar o respeito a ele. E eu estou aqui com o Rogel Martins Barbosa para começar esse sábado falando dos resíduos, o direito de reparo, que é o assunto da coluna dele no portal gmconline.com.br. Rogel, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes e também aos internautas que seguem a CBN. Meu caro, a gente conversa sempre, mas uma coisa que eu sempre gosto das coisas que você analisa é o seguinte: né? A gente tem, nessa sociedade nossa, que é o mundo do descarte. Inclusive, nessa coluna que você escreve no portal GMC, nesse texto dilema, você coloca que a gente descarta muito resíduo, certo? E muito desse resíduo talvez não precisasse ser descartado no tempo que a gente descarta. E a gente tem o direito, às vezes, de reclamar, o direito ao reparo. Como é que é isso, Rogel? Então, essa situação do direito ao reparo, né? Inclusive, isso já está indo às barras dos tribunais, não aqui no Brasil, mas fora. A gente já tem essa discussão na Europa, nos Estados Unidos, etc., né? Que é a questão assim, você ter um produto, você adquirir algo e ele não ser descartável. Você, quando ele quebrar, porque hoje as coisas estão ficando descartáveis, não é assim? Então, você usa por um pequeno tempo e daí você joga fora. E isso a gente pensa, às vezes, em celular, mas está acontecendo essa discussão, por exemplo, em equipamentos agrícolas, que são equipamentos caríssimos, né? Que é a questão de ter o direito ao reparo e poder escolher onde reparar, que essa é uma nova discussão que está acontecendo. Então, isso está dentro do direito ao reparo. Isso tem muito a ver com o tempo de vida do produto, esse ciclo de vida, né? E aí a grande questão é, como eu tenho esse direito ao reparo, né? Como eu vou poder exercer esse direito ao reparo? E na nossa coluna a gente acaba trabalhando, né? Porque, assim, isso não é coisa de hoje, né, nossos caros ouvintes, né? A história já contou mais de uma vez isso, e talvez não usando a expressão que nós usamos, direito ao reparo, né? Mas o inimigo do direito ao reparo é o que nós chamamos de obsolescência programada, né? E isso Exatamente. Tem uma historinha que começa em 1924, com as lâmpadas, né? Se especula que à época foi criado um cartel, chamado Cartel de Febos, em que as grandes fabricantes de lâmpadas do mundo se reuniram e decidiram o quê? Que iam reduzir o tempo de vida útil de uma lâmpada para poder vender mais lâmpada. Então, assim, na lógica do vendedor, ele estava mantendo uma demanda, né? E com isso, então, criando um mercado. Por outro lado, a gente tem uma situação do consumidor, né? Que comprava uma lâmpada que duraria 5.000 horas, estou aqui dando um exemplo, e passou a ter uma vida útil de apenas metade disso, 2.500 horas. Rogel, só por puro parente, estou atrapalhando o teu raciocínio, eu sei. Eu não lembro se foi uma reportagem que eu vi, um programa que eu vi, ou você me falou isso, porque a gente já conversou muito sobre isso. De uma lâmpada num corpo de bombeiros nos Estados Unidos que durou não sei quantos anos, negócio. Salve aqui, porque ela ainda está viva. Ela tem mais de 100 anos. Hoje, Estão, inclusive, batendo parabéns para ela. Para ela, né? Tem gente que viveu muito menos que a lâmpada, né? Mas, essa ideia de durar muito está acontecendo em Dubai. Só que tem um detalhe. A Philips lá está produzindo uma lâmpada de LED que ela tem a duração dela 40 vezes maior do que uma lâmpada comum de LED que nós conhecemos, que já vive bastante. Mas qual que é a tacada dessa lâmpada? Para a Philips fabricar essa lâmpada lá em Dubai, o governo, o Estado, teve que intervir. Então, assim, há subsídio governamental, porque é uma questão econômica, porque não compensa produzir uma lâmpada que você não vai trocar. Então, assim, há subsídio governamental. Aí, a grande questão é, vale a pena você ter uma lâmpada que vai durar mais, que, inclusive, ela custa 15 vezes mais do que uma lâmpada comum de LED, e que ainda toda a sociedade tem que financiar essa lâmpada, porque o Estado teve que garantir o monopólio
para a Philips. Então, assim, você tem diversas implicâncias. E o que eu trato na questão do direito ao reparo, que não é uma questão legal, mas é uma questão de mercado. Porque, assim, a gente fala muito, eu quero que um produto dure mais. Só que tem um detalhe, você quer que um produto dure mais, mas você quer, por exemplo, um produto menor. Para ter um produto menor, ele trabalha com uma coisa chamada miniaturização, ou seja, você está reduzindo o tamanho dos componentes internos. E quanto mais você reduz o tamanho desses componentes, mais difícil é o reparo. Então, assim, é uma questão técnica. Então, pensando em celular, a tecnologia vai diminuindo o tamanho, mas ela também vai inviabilizando o reparo. Daí não é só não querer que o produto dure mais, é simplesmente a redução dele vai inviabilizando o próprio reparo do material. Ou seja, quando ele quebra, você tem que trocar a placa inteira, por exemplo. Mas Rogel, você falou aí que, inclusive, isso não é só para celular, não. No teu texto, inclusive, você cita até maquinária agrícola. É a questão da John Deere. Lá, a grande discussão é o seguinte, a John Deere, porque nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, né, ou a indústria 4.0, nome pomposo para uma realidade difícil, né? Mas o que acontece? Essas máquinas, elas são cada vez mais inteligentes. Isso são as máquinas, os carros, assim, todo mundo quer uma coisa altamente tecnológica. Só que tudo isso, ela vive em função de um algoritmo, de um software, né? Então, assim, mais do que o componente eletrônico físico, muito mais importante é aquilo que não é palpável, né? Que é o algoritmo ou o software do equipamento. E a John Deere, ela está falando assim, você pode até reparar o seu equipamento, mas você só pode reparar aqui comigo. Por quê? Porque eu não posso abrir o código-fonte do meu software. Então, antigamente, quando você comprava uma máquina, o que acontecia? Mesmo carros, eles tinham aqueles manuais para os técnicos para saber qual era a peça, número de peça. Agora, o que acontece? Com o software fechado, eles argumentam assim, olha, eu não posso mais abrir para qualquer um reparar esse equipamento. Por quê? Porque se eu abrir isso, eu vou ter problema de falha de segurança, porque são máquinas inteligentes. Então, alguém pode hackear e fazer com que a máquina faça alguma coisa com você que não era para ela fazer. Então, assim, veja aonde as coisas vão chegando, né? E aí, você vai, então, criando verdadeiros monopólios, né? Assim, se você compra determinada marca, você só pode consertar com ela, você vai matar todo um comércio, todo um ecossistema que vivia no entorno, né? Uma máquina... Além do que eu perco a oportunidade de escolha, né? Eu teria que ter o direito de escolher se eu quero consertar na A, na B ou na C, né? O que está acontecendo, as pessoas não notam, mas esse afã por um mundo digital, né? Por um mundo em que você faz cada vez menos, né? Isso é ruim, inclusive fisicamente, né? Em que você delega até a função de dirigir para o próprio carro, né? O que vai acontecer? Para onde ir para o Google Maps, né? Justamente. Você não existe mais interação entre seres humanos, né? E o que acontece? Quando você está entregando tudo isso, você vai cair na mão de monopólios e oligopólios. É isso que vai acontecer. Porque, assim, você vai eliminar a possibilidade de ter o conserto do lado da tua casa. Porque uma outra coisa que a gente fala muito dentro desse conceito todo, nós já estamos discutindo muito a história de transformar produto em serviço. Por exemplo, vamos falar do carro. Não vou mais comprar carro, agora eu só vou alugar, porque sai mais barato. Porque se roubar o carro, não é o meu carro que rouba, é da seguradora, né? Assim, legal, né? Se eu não consigo pagar imposto, que se dane, a seguradora que está pagando imposto, eu só estou pagando para a seguradora. E o dia que eu tiver liso, sem score social, eu fico a pé também, mas não fico com dívida, né? Não é mais ou menos assim que as pessoas estão pensando. Exatamente. Só que não tem tem um trabalho. Só que assim, quando você começa só a alocar e não comprar, o que acontece? A produção de carros vai reduzir, que é o pessoal de mudança climática defende muito. Só que quando você começa a reduzir, você vai começar a retroagir no tempo. Por quê? Quanto menos você produz, mais caro fica. A gente já está sentindo isso agora, quando teve essa parada toda aí da pandemia, etc. Os carros subiram, então vai subir tudo. Quanto mais sobe, aí sim, o que hoje você começou como opção, amanhã vai ser obrigação, porque você não tem como... Mas quando você é um grande locador, o que acontece com esse grande locador? Ele vai contratar uma grande empresa para cuidar da frota dele, você não vai mais cuidar. Ou seja, as pequenas empresas, os pequenininhos vão acabar morrendo, esse é o negócio. E quando os pequenininhos acabarem morrendo, vai acabar morrendo também o posto de emprego. E daí mais gente não vai mais poder comprar nada e também nem locar. Então, assim, tem o lado, tem o verso e o anverso, né? Então, o anverso, esse lado bonito de, vamos locar, vai ser mais barato, etc. Isso no primeiro momento.
Num segundo momento, no anverso, eu tenho eliminação de postos de trabalho, redução de poder aquisitivo, e daí sim, eu vou eliminar a possibilidade de compra, como era isso no início do século XX. Tinha pouco carro e era muito caro. Hoje, a gente tem hoje, isso você trata no teu texto também, a gente tem uma grande produção hoje no mundo que é fundada exclusivamente na substituição, né, no descarte. Se você para pensar, a indústria, do que a gente comentou já um monte aqui, o celular, né, de vários outros equipamentos, né, que quebram, né, como você mesmo comentou agora há pouco, a gente tem a chamada obsolescência programada, que é a obsolescência, desculpe, né, programada, que é uma coisa que está em quase todos os produtos eletrônicos que a gente tem. E o mercado mundial vive da venda, boa parte de substituição dessas coisas também. Quer dizer, pelo que você está colocando, se você ficar, o bicho pega, né? Se você correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Quer dizer, o que eu vou fazer? Na verdade, tudo é uma questão de opção. O que não pode existir, assim, olha, se o consumidor, ele decidiu, por exemplo, eu quero transformar, eu não quero mais ter, eu quero apenas ser locador, perfeito, opção. Então, assim, a sociedade define. O que não pode acontecer é que essas opções seriam impostas, daí deixando de ser opções através do Estado. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças. Então, assim, as pessoas precisam, às vezes, experimentar para depois decidir se isso foi bom ou não. Se as pessoas estudassem a história, talvez não precisariam experimentar tantas coisas. Mas, lamentavelmente, a gente vive uma geração ignorante em relação ao seu próprio passado, né? Achando que tudo só aconteceu agora, né? Assim, é incrível isso, né? E aí é uma geração que precisa experimentar para saber se deu ou não deu certo. Então, assim, a gente tem sim, tudo tem prós e contras, que eu falei, né? Do verso e ao verso. A grande questão é saber fazer a conta. O que é mais vantajoso? Porque a grande questão é assim, o que significa nos desumanizarmos, né? Isso é uma conta que tem que ser feita. Não é só na questão da produção de resíduos, mas é em tudo. Nós estamos nos desumanizando. É isso que realmente nós queremos, né? Quando a gente fala de obsolescência programada, tudo bem. Não todo cartel é pernicioso, tá, gente? Não existe coisa boa em cartel nenhum. Monopólio nunca foi bom, oligopólio também não, e o Estado também, quando entra no negócio, também não é bom. Então, assim, o que a gente tem que ter é um jogo de liberdade. E o que eu vejo hoje, não só com a obsolescência, mas em outros momentos, é que a gente está perdendo a liberdade de escolha para qualquer coisa. Então, assim, isso é mais preocupante. Entra nesse negócio, por exemplo, da escolha. Eu vejo que você foi um cara que defendeu muito essa questão do indivíduo ter o direito à liberdade de escolha. Dele poder falar se eu quero ou não quero viver de tal forma, se eu quero ou não quero comprar tal coisa. Quer dizer, a gente vou usar uma máxima aí do Rousseau, né? A gente puder emancipar o indivíduo de qualquer tipo de tutela que se impõe a ele um querer, né? Que ele possa querer na sua ação mais original possível. Tem nisso também aquela ideia, eu não quero comprar um produto que seja produzido com o trabalho análogo à escravidão. Posso optar por isso. Eu posso não querer comprar um produto que faça poluição, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você pode impedir que exista outro produto na prateleira de mercado. Até onde vai, a gente pode escolher, eu posso escolher, e até onde vai não poder deixar escolhas que a gente considere perniciosas. Não sei se me fiz entender. Tá, então vamos lá. O grande problema é que tem escolhas, assim, como é que... Quando você tem oligopólios e monopólios, você tem um mercado altamente regulado. Então, esses oligopólios e monopólios, eles se encaixam com o Estado, criam uma simbiose para justamente regularizar o máximo possível e impedir concorrência. É assim que funciona. Tá. Então, assim, você sempre tem essa situação. E aí, você começa a perder escolhas. E, assim, você não tem opções. Vamos pensar assim. Você fala assim, ó, eu não quero comprar um produto que pode ter uma mão de obra de trabalho análogo ao escravo. Ó, se você compra um produto chinês, eu não sei o que acontece na China. Toda ditadura, eu não sei o que acontece. Na verdade, nós sabemos que lá as pessoas trabalha-se 14, 16, 18 horas. Com baixíssima remuneração. Se fosse no Brasil, a gente ia usar a expressão legal, trabalho análogo ao escravo. Lá não, eles não consideram assim. Mas então, e aí? Se eu só tenho produto chinês, você vai ter opção? Você não vai ter essa opção. Mas se o mercado regulou de tal maneira que só permite ele se enquadrar, como é que nós ficamos, né? Porque tem muitos produtos mundiais de marcas reconhecidíssimas que são fabricados na China, você sabe disso, né? Justamente. Então, assim, o telefone, etc. Ó, por exemplo, telefone. Você consegue sair
do sistema Android ou da Apple. Você não, teoricamente, aqui no Brasil, você dificilmente consegue. Embora nós sabemos que existem telefones que tem código aberto chamados Linux. Inclusive, nos Estados Unidos, você compra, você consegue montar, inclusive, o próprio equipamento dele. Uma coisa bem interessante. Isso ainda não veio para nós, porque a gente não raciocina. É uma tremenda liberdade, né? Que é uma tremenda liberdade. Justamente, que é uma tremenda liberdade. Até porque a gente sabe, já tem estudos, que, por exemplo, se você tem um sistema Android, o Google te monitora mesmo com o celular desligado. Ele sabe onde você está indo, mesmo que você desligou o localizador. Essa coisa da câmera, que tem gente que, inclusive, conheço várias pessoas que colocam lá na câmera um band-aid, porque... um adesivo, mas o problema é que o monitoramento, ele não consegue segurar o monitoramento se ele tiver uma questão de microfone, você não consegue desligar. Então, assim, agora tem equipamentos de celular que você consegue literalmente retirar o microfone, que seria essa ligação externa, ou literalmente retirar a câmera. Então, assim, a liberdade é uma coisa que, para ser exercida, o primeiro ponto é as pessoas têm que passar a ter uma massa crítica, pensar por que as coisas estão postas e como estão postas. E isso a gente não tem mais. As pessoas simplesmente aceitam. Teve recente uma lei criada, já tem acho que 1 ou 2 anos, que diz que por determinação estatal, isso aqui no Brasil, tá? Você pode ter uma intervenção no seu corpo, médica, por determinação estatal. Você não pode resistir se o Estado determinar. Isso é uma coisa que teve um acordo internacional feito logo após a Segunda Guerra. Por quê? Porque os nazistas faziam isso, pegavam a pessoa e faziam intervenção no corpo dela, ela querendo ou não, faziam experimentos dela. E hoje, essa legislação passou, acho que, se não me engano, em 2019 aqui no Brasil, e não houve discussão. Gente, contrariando tratado internacional. Aquela ideia assim, vamos pegar um exemplo prático para o nosso ouvinte, para o nosso internauta que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook da CBN, Maringá, ou pelo YouTube, para ele entender, que é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma doença, certo? Uma doença, vamos colocar uma doença, um câncer, por exemplo. E eu não quero ser operado. Não quero ser operado. Né? O médico fala, não, mas tem que fazer uma operação. É isso que você está falando? Quer dizer, eu tenho que ter o direito de dizer assim, eu não quero tirar o tumor, eu não quero... Porque a vida é tua. A única coisa que você tem... quando o Estado toma o teu corpo, quando ele diz o que você tem que fazer no teu corpo, você não tem uma vida análoga a um escravo. Você é um escravo, propriedade do Estado. É isso. As pessoas não entendem isso. A partir do momento que eu deixo o Estado falar o que deve ser feito no meu corpo, você está entendendo? Eu não sou mais eu sou propriedade do Estado. Senhores, aí podem me enterrar vivo. Porque se o Estado falar que eu devo morrer numa câmara de gás, foi o que aconteceu lá no século passado, ele vai fazer. Assim, as pessoas acham que o Estado é uma coisa boazinha. Ele não é uma coisa boazinha porque nós não sabemos quem está nele. É isso, ele é uma coisa amorfa. Quando as pessoas não têm nome para fazer o mal, elas fazem o mal, gente. E na questão dos produtos, para a gente fechar a nossa conversa, na questão dos produtos é um pouco disso, quer dizer, quanto mais eu quero segurança para aquilo que eu tenho, isso é uma máxima, né? Vários pensadores, Bauman coloca muito isso. Quanto mais eu quero segurança, menos liberdade eu tenho. Quanto mais liberdade eu tenho, mais insegurança eu vou instalar, né? Mas que as pessoas hoje, elas querem viver sem sofrimento. Meus amados ouvintes, é da condição humana o sofrimento. O sofrimento é mais ou menos aquilo que tem uma criança quando ele está crescendo, dói as pernas. Todo mundo já passou por isso, mas senão não cresce. Se nós não sofrermos, nós não crescemos, é da nossa condição humana. O nosso desenvolvimento intelectual, de inteligência, pressupõe passar por esse estágio da vida. Quando você quer ser um eterno adolescente, você só faz besteira, como um grande adolescente. E a nossa sociedade, ela esqueceu disso. Por isso que tem também uma outra fala, que eu esqueci de quem disse, que ele fala assim, tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis. É o que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, porque nós temos uma geração que não quer aprender com o sofrimento. E assim, não existe nada pronto. E para fechar, né, eu acredito, a grande questão é que assim, nós temos que hoje refletir, porque assim, não existe comida grátis, nada é grátis nesse mundo. E o maior bem que nós temos, as pessoas ainda não entenderam, é a nossa vida.
E a nossa vida, a direção da nossa vida, não pode ser delegada para outra pessoa. É só você que pode dizer o que é melhor para você. Porque dentro de si, da sua alma, do seu espírito, só você sabe o que passa. Como você vai delegar para um ente amorfo, que eu já falei, que não tem nome, que não tem Exato. sentimento? Gente, como nós vamos viver? E dou um exemplo de como a gente faz mudar isso, Gilson. A Apple, ela tomou uma atitude de que foi feito um rapaz na internet, ele pegou e fez assim, essa história de não poder trocar peças de celular, etc. Ele pegou dois celulares da Apple, tirou a câmera de um e colocou no outro. A câmera não funcionou, porque ela identifica, inclusive, a possibilidade de só usar aquilo que a Apple determina para aquele aparelho específico. Olha que coisa de louco. Aí, o que aconteceu? Virou um bafafá e a Apple teve que voltar atrás. Então, assim, tudo que está acontecendo hoje volta atrás quando a sociedade quer. É simples. O Estado não... As pessoas não entenderam. A gente inverteu a história. Olha, o poder está aqui. Vamos pensar assim, se todo mundo fala assim, ó, hoje eu não compro determinado produto, não é a cultura do cancelamento, porque ele por si só é pernicioso. Se o produtor não mudar a postura dele, ele não sobrevive no mercado, tudo é mercado. Então, a obsolescência programada é porque nós, no fundo, culturalmente, queremos isso, porque a gente não suporta ficar mais que um ano com o celular. A obsolescência programada, a culpa está no consumo. Agora, quando todo mundo quer ficar com o seu aparelho, como é que o vendedor vai conseguir vender algo descartável? Perfeito. Não vai, porque você não compra. Perfeito. Rogel, muito bom conversar contigo, mas meu tempo acabou, meu amigo. Um grande abraço, bom fim de semana para você. A gente se fala no próximo encontro. Gilson, foi um prazer conversar com você e com os nossos ouvintes da CBN. Grande abraço, felicidade a todos. Rogel Martins Barbosa é advogado, mestre, doutor em Direito. Ele é especialista em Direito Ambiental, fundador, né, da Escola de Resíduos. Tem uma coluna no gmconline.com.br. Acesse, vale a pena. 10h30.